Foi golpe e foi ditadura, Zema. Bem-vindos ao canal Tempos. Estamos nos estúdios do Circuito de Conhecimentos, na Unimontes, com o apoio dos trabalhos técnicos aqui de Eduarda e Mavos. Vamos conversar um pouco sobre a história do Brasil, motivados por uma entrevista recente do governador de Minas, Romeu Zema, à Folha de São Paulo, nessa semana, na qual ele disse que não sabia se o Brasil tinha sido uma ditadura no regime de 64. Ele hesitou um pouco antes de afirmar se era ou não era, se sabia ou não sabia. Então, vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Eu não estou muito interessado no governador Zema, mas eu estou interessado na história e é disso que eu vou falar. Eu vou contar 3 fatos, 3 episódios ali de março, abril de 64 e 66, portanto, do início da ditadura e da sua primeira fase, para ilustrar meu argumento e dar sustentação à minha afirmação inicial de que foi golpe e de que foi ditadura. Bom, o primeiro episódio é da virada do dia 31 de março para o dia 1º de abril, em Recife. O segundo em Brasília, o terceiro também em Brasília, mas aí já em 1966. Na madrugada de 31 para 1º de abril, o governador Miguel Arraes, governador de Pernambuco, ele passa a noite, né, em conversações, em contatos telefônicos, tentando discernir o que estava acontecendo no centro-sul do Brasil. Aí podemos lembrar. O general Mourão, de Minas Gerais, havia começado o movimento das tropas em direção ao Rio de Janeiro, na primeira movimentação claramente golpista, movimentação de tropas, né? Articulações já vinham de algum tempo. E essas notícias circularam e cada liderança política tentou tomar pé da situação. Também nessa noite, do dia 31 para o dia 1º de abril, foi colocada uma metralhadora em frente ao escritório central, a sede da Sudene, no Recife. A Sudene era uma superintendência, ainda né, de desenvolvimento do Nordeste, criada no governo Juscelino, com um projeto de modernização do Nordeste, de reformas, de industrialização. Um projeto que era apoiado pela Fiesp, entre outros órgãos empresariais, mas que para setores do latifúndio do Nordeste, a Sudene era um antro de comunistas. E durante a manhã do dia 1º de abril, militares foram à casa do governador Arraes e comunicaram a ele que ele estava deposto. Ele reagiu dizendo que seu mandato tinha sido conferido pelo povo de Pernambuco e que ele não poderia estar deposto. Na parte da tarde, o governador vai para o Palácio das Princesas, a sede do governo de Pernambuco, e então aparecem um capitão, um tenente e um praça do Exército, munidos de metralhadora e fuzil, e prendem Miguel Arraes. Claramente, um ato de força, ou atos de força, desfaziam o poder legitimamente conquistado por Arraes nas urnas, conforme a Constituição vigente. O segundo episódio ocorre em Brasília, também na virada do dia 1º para o dia 2 de abril. Muitas coisas aconteceram nas madrugadas nesses episódios que resultaram na ditadura. É uma reunião do Congresso Nacional, convocado também às pressas em virtude de toda a agitação política pela qual o país passava, desde o país já estava na agitação política há muito tempo, mas desde o movimento do Mourão, o Congresso então é chamado a se reunir e no meio da madrugada o senador
Auro de Moura Andrade, declara vaga a presidência da República. E, como mandava a Constituição, uma vez vaga a presidência, ele deveria proceder à eleição do presidente da Câmara dos Deputados, presidente da República. E assim ele faz. E o Ranieri Mazzilli é eleito pelo Congresso, empossado, aliás, presidente da República. O detalhe decisivo dessa história é que a presidência não estava vaga. A declaração de que ela estava vaga era falsa. João Goulart não tinha renunciado ao poder e permanecia em território nacional. Se ele tivesse saído do território nacional sem comunicar isso pelos meios formais, aí poderia se caracterizar a vacância da presidência da República. Não era o fato, não era o caso. Tecnicamente, o golpe se configura neste momento. E tem um detalhe, falando em detalhe, né, um outro detalhe que entrou para a história, muito interessante, é que no momento em que o Auro de Moura Andrade profere a infame frase "declaro vaga a presidência da República", uma pessoa grita no plenário, a plenos pulmões: "Canalha! Canalha!" Não era um líder estudantil, não era um líder comunista, era o deputado mineiro Tancredo Neves. E era canalice mesmo, né? O Tancredo entrou para os anais da história por uma justa indignação. Foi golpe. Não tem remédio para essa discussão, Zema. Agora, o que se seguiu ao golpe foi ditadura? Foi também. Eu vou recorrer, nesse momento, a um discurso longo, na verdade vários discursos, mas eu vou me ater a um do ano de 1966, de um parlamentar mineiro, já que estamos conversando com o governador de Minas, né? Estou citando bastante mineiros aqui. Já citei Tancredo Neves, agora vou citar Oscar Dias Correia. O Oscar Dias era professor de Direito, professor universitário, deputado por Minas Gerais. Ele tinha sido deputado estadual desde 47, depois se tornou deputado federal. Era um dos mais ardorosos críticos do governo Goulart, anticomunista. Ele foi a favor do golpe de 64, para ele não foi golpe. Ele era da UDN, o principal partido de oposição a Juscelino, a Vargas e a João Goulart. Então, por isso a escolha dessa figura, da sua fala, por causa deste perfil. E eu dizia, ele apoiou o golpe de 64 e depois, no decorrer do governo militar, ele foi se distanciando do regime, se tornando um crítico, até que, em 66, ele vai até a tribuna e faz algumas declarações muito contundentes. Então eu vou seguir, vou me apoiar na fala do Oscar Dias Correia, que está nos anais do Congresso Nacional, de 1966. Ele começa dizendo que a Constituição tinha sido rasgada. Diz o deputado: "Quando vejo frustradas as nossas esperanças, corrompido o regime, abastada a República, rasgada a Constituição, prostituída a democracia, não posso nem devo me calar." Depois dessa afirmação inicial, ele vai listando instituições que tinham sido profundamente afetadas pela ditadura. Aliás, o estado dessas instituições é a demonstração para ele de que o regime se tornara ditatorial. Primeiro ele fala dos atos institucionais que o governo vinha emitindo, né? Então ele diz: os atos institucionais, os atos complementares, os decretos-leis, os decretos com o caráter de lei, as restrições ao poder de legislar deste parlamento obrigaram os deputados a uma posição de mera fantasia legiferante. E aí ele começa a falar das instituições. E bota o dedo na ferida, digamos assim.
diz o deputado Oscar Dias Correia no Congresso em 1966. E diga-se, senhor presidente, que nós somos oriundos da vontade popular e o senhor presidente da República não é. Nós fomos legitimados pelo povo, pelo voto popular. Para ele, a fonte da legitimidade estava no legislativo, porque eleito pelo voto popular. E aí eu dizia que ele vai falando de cada uma das instituições. Agora ele fala do judiciário, diz o Oscar Dias Correia. O judiciário não existe se um governo, pelo seu ominoso presidente da República, julga os cidadãos, representantes do povo, caça-lhes os mandatos, suspende direitos, avoca poderes e é a última instância, a única instância. A federação, diz o deputado, a federação morreu porque o presidente produz todos os governadores, escolhe, nomeia e veta governadores de estado, prefeitos e prefeitos municipais. A república também havia perecido. Por quê? Porque, diz ele, que república é esta, em que não há mais res pública, mas apenas a vontade exclusiva do onipresente senhor presidente da República. Depois, a lei. Diz Oscar Dias Correia, a lei não mais existe. Falam que o próximo pleito obedecerá à lei. Mas que lei, senhor presidente? A lei que fizemos neste parlamento em vigor ou a lei que amanhã o presidente da República fará num ato complementar ou num decreto? E aí, caminhando para o fim do discurso, ele pergunta-se pelo povo. Diz o deputado, o povo não serve agora nem de disfarce para a farsa. Desfizeram-se os mais mínimos preconceitos morais, inclusive aqueles de parecer que serviam ao povo. Caiu a máscara. Para evidenciar o desapreço do governo pelo povo. É muito claro que estamos falando de uma ditadura. E estamos no ano de 1966, a primeira fase do regime. É curioso que, para algumas pessoas, esse seria um período que ainda não estaria caracterizado o regime ditatorial, porque algumas instituições ainda funcionavam, algumas liberdades ainda estavam preservadas, mas um deputado da UDN, na verdade a UDN tinha sido extinta agora em 66, né? Ele deveria se filiar ao à Arena, que era o partido do governo, mas ele se recusa, não se candidata à reeleição, então ele continua sendo conhecido como um deputado da UDN. Essas falas do Oscar Dias Correia indicam claramente que, mesmo nessa primeira fase, o Brasil já estava debaixo de um regime ditatorial. A coisa ficaria muito pior a partir de 68, com o AI-5, e teria um abrandamento depois de 74, já na terceira fase da ditadura, conhecido como o tempo da distensão. Eu vou terminar citando Hannah Arendt, e aí retomando, né, o diálogo inicial que eu brinquei aqui, que estava fazendo com o governador Zema. É interessante que na entrevista dele, Zema, à Folha de São Paulo, quando ele coloca em dúvida se houve ditadura ou não, ele fala que depende da interpretação. E é por isso que eu me lembrei de Hannah Arendt. Diz ela, mesmo que admitamos que cada geração tem o direito de escrever sua própria história, não admitimos mais nada além de ter ela o direito de rearranjar os fatos de acordo com sua própria perspectiva. Não admitimos o direito de tocar na própria matéria fatual. Ela fala que há fatos que são brutalmente perceptíveis, incontornáveis. É o caso. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e fique ligado no canal Tempos para próximos vídeos. Até mais.